Olá, queridos, que Deus te abençoe cada vez mais. Você que está tirando esse tempinho aí, esse momento para nos ouvir, que Deus te abençoe mais e mais em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa. Vamos continuar orando por você. Sempre temos pedido a Deus para abençoar todas as pessoas que têm assistido nossos vídeos. E eu creio piamente que Deus vai abençoar você, vai continuar cuidando de você, de sua casa e de toda a sua família. O texto de hoje é Eclesiastes, capítulo de número 12, um texto bem conhecido de todos. É o famoso texto que fala sobre o processo de envelhecimento do corpo. Queridos, geralmente nós ouvimos tantas e quantas pessoas pregarem, falarem deste capítulo, principalmente do primeiro versículo, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Só que a segunda parte diz: antes que venha os maus dias. Esses maus dias aí, ou seja, antes que venha aquele período da dificuldade, aquele período em que o corpo envelheceu, não corresponde às mesmas atividades da época da juventude, que não tem mais a mesma agilidade, as mesmas forças, a mesma jovialidade, ou seja, a juventude. Salomão vai mostrando aí para nós no capítulo 12 de Eclesiastes que a vida ela passa por um processo: nascimento, crescimento, que é a primeira fase, a infância, a adolescência, claro, a juventude, a vida adulta e aquele período que entra, o que começa o famoso período da melhor idade, que é o envelhecimento. Veja bem, então baseado aqui nesse capítulo, eu quero comentar com você que Salomão vai trazendo para nós esta palavra de instrução, de orientação, uma palavra de sabedoria, que vai mostrando para nós que devemos aproveitar bem cada fase da vida, claro, com o propósito de garantir uma melhor idade, uma melhor velhice. Tantas e quantas pessoas fazem tanta bobagem, ou seja, aproveitam mal a época da juventude, aquela época dos 20 anos, dos 30 anos, dos 40 anos, que é o período que você tem muita força, é o período que o seu corpo tem muita habilidade, muita agilidade, é aquele período que você tem tanta dinâmica. Sabe, aqueles rapazes, aqueles adolescentes que almoçam, não tem problema com o almoço, come 2, 3 vezes. Aqueles rapazes, aquelas moças, na época da adolescência, que comem para valer, não tem aquele período que o garoto, que a moça, por exemplo, brinca a tarde toda, e come lá pela meia-noite, 10 horas da noite, não tem nenhum problema. Tem deles que terminam de comer, já vão deitando, ou seja, para dormir, e não acontece nada. Mas veja bem, quando já é uma pessoa de uma certa idade, ele tem até o período, o momento certo para se alimentar no período noturno, né? Tem alguns que se comerem ou se jantarem depois das 17 horas ou das 18 horas, vão ter um problemão no decorrer da noite no que diz respeito ao funcionamento intestinal. Pois bem, vamos lá. O Salomão diz algumas questões boas aí. Ele diz assim que antes que o sol e a lua se escureçam. Nós sabemos que isto aí está falando exatamente daquele período em que diminui a perca da dinâmica, da alegria, da felicidade, da agilidade, da criatividade, muitas das vezes, do envolvimento espiritual, do envolvimento literal, que o corpo já não tem mais a mesma força, a mesma dinâmica, por mais que você tente realizar, você não consegue. Então, é muito importante que a gente exerça, realize, façam conquistas no período certo. A outra coisa boa que o Salomão nos diz aí, ele diz assim: antes que os guardas estremeçam, ou antes que os guardas venham a tremer. Queridos, os guardas da casa aí, para vocês terem uma ideia, são os 2 braços. É com os braços que você defende. Mas olha, quando a gente é novo, você tem muita força, os seus braços são fortes, são dinâmicos, seus músculos funcionam super bem. Mas com o passar dos anos, quando a idade vai chegando, é logo que começa aquela tremedeira, alguns desenvolvem um mal de Parkinson, e querido, fica tão difícil, já não consegue mais controlar uma xícara, um copo,
uma colher, já tem muita dificuldade. Então, ó, antes que chegue esse período que os braços venham a tremer, querido, lembra de Deus, lembra do seu Criador. A outra coisa que ele fala aí, antes que os homens fortes se curvem, as duas pernas. Lembra, quando a gente é jovem, você corre, pula, sobe, desce, o dia todinho na maior agitação, e não tem nenhum problema. Mas quando chega a idade, eita, se você, meu avô, minha avó, senhor, senhora que está me ouvindo, que tem uma idade acima da minha, até eu já tenho alguns problemas assim, no que diz respeito às pernas, quando a gente fica o dia todo, ou bastante horas em pé, ou correndo, ou exercitando as pernas. Chega aquele momento que dá dor nas pernas, até aquele momento que você senta e coloca aquela banqueta, ou pede aquele banquinho, aquele tamborete, como diz, para você colocar as pernas e descanso. Então, querida, lembra de Deus, antes que os homens fortes tremam. A outra coisa importante aí que ele fala é antes que cesse os moedores. Queridos, os moedores aí são os dentes. Lembra que quando a gente é jovem, você usa os dentes muitas das vezes para mau uso, ou seja, de forma errada, na hora da comida, na hora de uma cana, na hora de uma castanha, principalmente aquela castanha do estado do Pará, que a gente chama. Tem pessoas que usam os dentes para quebrar, na hora de você comer algumas coisas, por exemplo, a carne que contém osso, e muitas das vezes você não cuida bem dos seus dentes, e lá na velhice, querido, os dentes, os moedores começam a cair. Então, ó, antes que chegue essa fase, lembra-te do seu Criador. A outra coisa importante aí, ele diz, antes que se escureça aqueles que olham pela janela. Ó, estou aqui falando com vocês, estou de óculos, né? Isso aí fala da visão. Quando a gente é novo, geralmente, quem não tem problema de visão desde a infância, você enxerga bem, você tem a sua visão é boa, é clara, é nítida, de longo alcance. Querido, mas vai chegando um momento que a gente até usa aquela famosa visera com a mão, colocando assim, porque vão escurecendo. A outra coisa importante aí que ele fala é antes que se levante a voz, o som das aves, sabe, a audição, que a gente já não escuta bem. Quando a gente é novo, querido, tem jovens aí, adolescentes, que eles colocam aqueles fones de ouvido que fica o maior pancadão dentro da cabeça dele, que a gente está ouvindo pelo lado de fora, não tem nenhum problema. Mas quando a gente vai chegando à idade vai chegando, e melhor dizendo, você já não tem mais a mesma audição, você já não gosta tanto de som, de barulho, de bagunça. Então, querido, antes dessa fase, que você possa, então, lembrar do seu Criador. A outra coisa importante aí é que o temor do alto, lembra? Que você não venha antes que chegue o medo do alto. Quando você é criança anda em cima do muro, criança sobe em pé de manga, pé de goiaba, criança anda em cima das árvores, que não tem nenhum problema. Mas você já viu algum velho, alguma senhora de idade, algum senhor de idade, andando em cima de árvore ou em cima de um muro? Se a gente vê, a gente vai falar assim, esse moço perdeu a noção, essa senhora perdeu a noção, porque não é comum, porque é perigoso, né? A outra parte importante aí que ele fala é antes que floresça amendoeira, os cabelos brancos da nossa cabeça. A outra coisa importante que ele diz, antes que o desejo se vai. Querido, essa parte aí é tão importante. Lembra daquela força de vontade de comer, lembra daquela força de vontade de viajar, lembra daquele período que você gostava de tanta novidade, de tantas aventuras? Muitas das vezes, essa força passa. Tem vezes que você até quer, mas o corpo não corresponde mais. Resumindo esta palavra, querido, todo esse capítulo 12 aí, fala do processo de envelhecimento. Se você ler corretamente, você vai perceber que além do envelhecimento, Salomão está falando aí da morte, Salomão está falando da sepultura, Salomão está falando do velório, daquele momento de pranto, do momento de despedida, da nossa ligação com a vida humana, que a gente retorna para a nossa casa. Queridos, a palavra de hoje é: viva bem, aproveite a vida, desfrute da sua família. Você que está na fase de estudar, estude bastante. Você jovem, você rapaz, você moça, você mulher, você homem, aproveite a vida, desfrute das coisas boas, se dedique na casa do Senhor, se empenhe no seu chamado, realize o propósito de Deus, cumpra tudo aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Queridos, que Deus possa abençoar você mais e mais. Amém? Neste momento eu quero fazer uma rápida oração por você. Pai querido, abençoe este rapaz, esta moça, este homem, esta mulher, para que ele possa ter sabedoria, para que possa ter maturidade, para aprender a desfrutar da vida. Que este homem desfrute, que se dedique ao estudo, que se empenhe
a sua casa, a sua família, esta mulher, para que possa estar realizando tudo aquilo que é o seu propósito. Senhor, muitas pessoas chegam à velhice sem ter cumprido, sem ter realizado aquilo que é o propósito de vida, aquilo que é a sua missão de vida. Mas que esta pessoa que está me ouvindo agora, que a tua bênção esteja sobre a vida dela. Querido, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deixa eu lhe fazer um pedido. Curta aí os nossos vídeos, comente aí nos nossos vídeos, compartilhe e, claro, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Abraço.